Estamos começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje eu gostaria de compartilhar com você a história de algumas pessoas que mudaram de vida no que concerne à sua antiga descrença em Deus. Recentemente, aproveitando uma viagem desde Recife até São Paulo, eu pude ler este pequeno livro de uma só vez. Ele foi escrito por Christopher Hitchens e o seu título, Últimas Palavras. Como você pode ver, é um livro fino, com apenas 90 páginas, muito fácil de ser lido. Bem, no que diz respeito ao estilo do autor, ele é muito poético, ele tem uma redação agradável e até é irônico com as palavras. Mas considerando que é um livro escrito por alguém que estava morrendo de câncer, é uma história muito triste e até certo ponto deprimente. O autor morreu antes mesmo de concluir o livro e acabou sendo publicado assim mesmo numa edição póstuma, escrito também com um pós-fácil por sua esposa. Christopher Hitchens foi um dos maiores apologetas do ateísmo nos últimos tempos. Colunista crítico do Vanity Fair, ele escreveu mais de 20 livros combatendo as religiões e a crença em Deus. Entre as suas obras destaca-se Deus Não é Grande, como a religião envenena tudo. Este livro foi escrito de acordo com o editor para apresentar os últimos pensamentos de Hitchens e, ao mesmo tempo, servir de argumento aos que pensam que todos os ateus terminam se rendendo a Deus na hora que vem cara a cara a morte. Se você olhar aqui a orelha interna do livro, verá que Hitchens declara descrever de forma lúcida a sua luta contra a doença e como ele manteve-se fiel às suas convicções ateísticas. Isto aqui, é claro, seria uma resposta a muitos religiosos que poderiam criar histórias de uma pretensa conversão do autor no momento de sua morte. Deixe-me, antes de tudo, dizer que, em que pesem as minhas discordâncias com o autor, afinal de contas eu sou um crente cristão e teísta, eu devo confessar que aprendi muito com a leitura desse livro e me pus a refletir em muitos pontos dela. Ao ler este livro, eis uma questão que me inquietou bastante. Por que Blaise Pascal e Isaac Newton creram, ao passo que Nietzsche e Karl Marx duvidaram? Não posso dizer que é uma questão de sinceridade ou inteligência, afinal não posso julgar o caráter de nenhum desses homens, mas estou certo que eram homens com um intelecto definitivamente acima da média. Se crer ou não em Deus fosse uma questão de intelectualidade apenas, homens de igual envergadura intelectual e cognitiva não estariam assim tão divididos acerca dessa questão. Mas o fato é que temos em ambos os lados, da religião e do ateísmo, pessoas igualmente inteligentes e, até onde podemos saber, possivelmente bem intencionadas. Por outro lado, também temos em ambas as vertentes pessoas que usaram a sua crença religiosa ou a sua descrença ateística para incentivar o racismo, a segregação e o ódio. Afinal de contas, o ateísmo conta com péssimos exemplos como Stalin, Mao Tse-tung e o cristianismo também com péssimos membros como Napoleão e Adolf Hitler. A saída, portanto, não é praticar uma acusação mútua deixando de lado as ideias principais da discussão em pauta. Voltando a falar de Hitchens, por que alguns não conseguem crer em Deus nem ver lógica na sua existência, enquanto outros, igualmente inteligentes, simplesmente não conseguem descrer dele nem deixar de se render ao seu amor? Uma coisa parece clara para mim. Nem o ateísmo, nem o teísmo, isto é, a crença em Deus, parecem ser tão óbvios como seus respectivos adeptos gostariam que fossem. Senão, a questão não estaria assim tão dividida. A não ser, é claro, que se cumpra com um dos dois lados a certeza de que a verdade é sim clara e objetiva. Alguns é que insistem em não enxergar. Alguém certa vez escreveu que a verdade, quando não converte, endurece. Pode ser. Mas, seja como for, deixe-me apontar mais algumas coisas interessantes da argumentação de Hitchens nesse pequeno livro. Ele ensina, até com certa ironia e, pasme, bom humor, o que se deve e o que não se deve dizer a uma pessoa com câncer. Até sugere, o que seria bem-vindo, um manual de boas maneiras diante de alguém que está à beira da morte.
Sobre os crentes, ele mostra alguns exemplos grosseiros de pessoas que, em nome de Deus, divulgaram na internet que, finalmente, o seu câncer na garganta era um castigo divino por ele ter falado tantas mentiras acerca do autismo. E o que dizer a um pregador do Evangelho que levou milhares de pessoas aos pés de Cristo e que teve o mesmo tipo de tumor de Hitchens? Seria isso também um castigo de Deus? Por outro lado, permita-me discordar de 2 pontos apresentados pelo autor no livro. O primeiro é que parece ter uma contradição no seu argumento. Hitchens afirma que esta vida é tudo o que temos e que não há nada por vir. Nascemos por acaso cósmico e vivemos X anos por outra questão de acaso, combinando fatores genéticos, ambientais e puramente circunstanciais. Em outras palavras, a vida não tem um propósito definido. Neste parecer, meu amigo, a minha vida e a sua seriam, na melhor das hipóteses, uma mera existência à qual procuramos artificialmente atribuir algum significado. Mas o interessante é que o próprio Hitchens, apesar de toda a pretensa lucidez e conscientização diante do seu momento, revela que teve um momento de profunda depressão por sentir que estava morrendo mais cedo do que desejava. Ele não havia cumprido tudo o que queria em sua vida. Ele então apela para um conceito do educador Horace Mann, que afirmou: até ter feito algo pela humanidade, você deveria sentir vergonha de morrer. Hitchens parece concordar com esse conceito. Ele até o denomina de o princípio de Mann. Para Hitchens, seria uma vergonha morrer sem fazer algo pela humanidade. Contudo, sinceramente falando, se Deus não existe, veja, partindo deste pressuposto de que não há um Deus e que não há outra vida senão esta existência, e que a vida que existimos é apenas um emaranhado de outras existências, encontrando-se em meio à sociedade material, sem nenhum propósito ou sem nenhum objetivo metafísico, partindo desse pressuposto, para que se esforçar por um futuro melhor do qual eu nem farei parte? Eu creio que neste aspecto, os que se limitam a não atrapalhar já estão fazendo a sua parte, e isto é tudo em muitas situações. Pior, se a vida é só isto aqui e agora, qual a praticidade do princípio de Mann? Veja, entre escrever um livro tentando provar que Deus não existe e aproveitar os últimos momentos com a família e os amigos, a segunda opção me parece muito mais inteligente. E não havendo moralidade pré-estabelecida, ninguém poderia me culpar dizendo que eu estou errado ou estaria errado em pensar assim. Afinal de contas, moralmente falando, certo e errado são apenas uma questão de convenção, de contexto, pois, afinal de contas, não há regras pré-estabelecidas, não há nada que seja absolutamente correto ou errado, tudo é relativo. Mas fique tranquilo, eu não penso assim, apenas segui uma lógica do ateísmo e refleti com base nela. Para mostrar como é difícil raciocinar pelos princípios de Hitchens, eu fiz essa aplicação, confesso, um tanto estranha e imoral. Agora então deixe-me falar com você como é que eu penso. O que me faz crer que o princípio de Mann, citado aqui no livro, não é uma tolice, reside no fato de que toda esta vida só tem sentido a partir da existência de um Deus. E este, aliás, era o conceito básico do próprio Horace Mann, que, longe de ser um ateu, era um homem religioso. Pena que Hitchens não revelou isto em seu livro. Agora, é lógico que se Hitchens estivesse vivo, ele provavelmente usaria comigo um argumento que, aliás, aparece em seu livro. O argumento é com relação à multiplicidade de crenças. Veja, Horace Mann não era um adventista do sétimo dia, religião que eu professo. Aliás, ele era unitariano. O que é unitariano? Ele não cria, como eu, na Trindade Divina. Ele achava que Deus era uma pessoa e Jesus Cristo era apenas um profeta, em certo sentido, um filho, mas nunca um Deus. Este é realmente um ponto muito distintivo. E é provável que Hitchens aí tentaria me dar um checkmate. Ironizando as centenas de orações de diversas religiões que Hitchens recebera para que cresce em Deus e se convertesse, veja o que ele escreveu.
Se eu anunciasse uma súbita conversão ao catolicismo, eu sei que Larry Talton e Douglas Wilson, apologetas protestantes, achariam que eu havia cometido um erro terrível. E se me ajuntasse a qualquer de seus grupos protestantes e evangélicos, os seguidores de Roma não considerariam a minha alma muito mais segura do que está agora. Enquanto uma decisão tardia de adesão ao judaísmo ou ao islamismo inevitavelmente me faria perder muitas preces em ambas as facções. Numa outra parte do livro, ele compara as muitas religiões a um jogo da sorte. Para ser salvo, você tem de ter sorte de acertar o bilhete premiado, isto é, a religião que está certa em meio a tantas que estão erradas. Bem, eu não posso dizer de outros, mas pela compreensão que eu tenho da Bíblia Sagrada, estar numa religião errada, supondo que apenas uma seja correta, não significa que você esteja automaticamente perdido. Tudo vai depender da sinceridade espiritual com que você segue aquele caminho, pois ainda que esteja equivocado, a graça de Deus o alcançará ali mesmo aonde você está. Veja o que a Bíblia diz a esse respeito em várias passagens. Preste atenção. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens para que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17, verso 30. Jesus, certa vez, alertou aos discípulos com uma realidade até doída demais para o chauvinismo judaico da ocasião, exatamente aquele que pensava que só judeus seriam salvos. Ele declarou: "Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. A estas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor." João 10, verso 16. Referindo-se a um centurião romano, que certamente vinha de uma cultura e religiosidade opostas à fé judaica, Jesus também fez desta declaração: "Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Lucas 7, verso 9. E, finalmente, ao falar da confusão religiosa que existiu e sempre existirá no mundo até o fim dos tempos, o Apocalipse revela, em linguagem figurada, um futuro convite de Deus aos sinceros que estão em Babilônia, símbolo escatológico da confusão religiosa. Veja o que está aqui no Apocalipse. "Sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados." Apocalipse 18, verso 4. Perceba a forma genitiva do texto. Sai dela, povo meu. Deus claramente reconhece que tem um povo dele em Babilônia. E este povo, um dia, será convidado a sair dela. Isso sem contar a quantidade enorme de heróis da Bíblia que não eram judeus e provavelmente nunca se tornaram membros da religião judaica. Você quer exemplos? Muito bem. Os magos do Oriente que visitaram o menino Jesus quando nasceu em Belém, o chefe da cozinha e o chefe da guarda babilônica, que eram amigos do profeta Daniel, Ciro e Dario da Medopérsia, que eram considerados homens justos, Rute, que era moabita, Melquisedeque, que era rei e sacerdote em Salém e para quem, aliás, Abraão devolveu o dízimo. São muitos os exemplos que poderíamos dar a respeito de pessoas que não eram de Israel, mas faziam parte do chamado povo de Deus. Este breve apanhado bíblico nos permite concluir que o Deus da Bíblia tem algo que poderíamos chamar de duas igrejas. Uma igreja visível da profecia bíblica e outra igreja invisível, formada por pessoas de todas as classes, línguas, credos e povos que sinceramente o amam a despeito da doutrinação falsa a que foram expostas. Deus tem seus filhos espalhados em todas as religiões e também fora delas. Como ele mesmo disse: "Um dia o Senhor ajuntará esses filhos, e então haverá um só rebanho e um só pastor." Portanto, Hitchens estava equivocado em achar que o caminho de Deus é uma simples questão de múltipla escolha. Se ele estivesse vivo, eu gostaria de lhe dizer: Hitchens, Deus está mais interessado em salvar pessoas do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas eu sei que nem todos os ateus terminaram como ateus. Nem todos terminaram como Christopher Hitchens, escrevendo um livro afirmando claramente o seu ateísmo. Houve muitos deles que mudaram de sua opinião ainda em vida.
É claro e evidente que também houve cristãos que abandonaram a sua fé, tornando-se ateus. Disto não temos dúvida nenhuma. Mas o que pesa é o fato das pessoas poderem mudar de opinião. Sabe por que eu digo isto? É porque já vi uma meia dúzia de sites ateus tentando negar que um verdadeiro ateu jamais possa deixar de lado o seu ateísmo. Um desses sites foi até escrito por alunos de universidades americanas, que chegaram a dizer que ex-ateu é algo que só existe na cabeça dos crentes. Será? Vejamos então alguns exemplos que nos dão a realidade dos fatos. Peter Hitchens, jornalista, editor, colunista inglês e autor de vários livros, entre eles A Raiva de Deus, Como o Ateísmo Me Conduziu à Fé. Bem, pelo nome e pela fisionomia, você já deve ter percebido de quem ele é parente. Exatamente, de Christopher Hitchens. Peter era o seu irmão mais moço, que antes também era ateu, era discípulo de seu irmão mais velho, mas depois encontrou no Evangelho a beleza das evidências que precisava para crer no Deus Altíssimo. Sendo especialista em economia e política, veja a conclusão que o próprio irmão de Hitchens chegou depois de ter deixado de ser um ateu. Em toda a minha experiência na vida, eu raramente vi um argumento mais poderoso para a natureza caída do homem e sua incapacidade de atingir a perfeição do que os países em que o homem se coloca para substituir Deus com o Estado. Vamos a mais um caso de abandono do ateísmo. Alistair McGrath, professor em Oxford e no King's College de Londres, com pós-doutorado em biofísica nuclear e também ex-ateu. McGrath também escreveu vários livros sobre ciência, religião e existência de Deus, além, é claro, de ter debatido com vários pensadores sobre o ateísmo. E ele é hoje, reconhecidamente, uma das mentes mais brilhantes da Europa, que encontrou na sua própria pesquisa laboratorial a evidência de que não podemos negar a existência de um todo-poderoso Senhor Deus do Universo. Ainda no ramo laboratorial, temos outro cientista que no início da carreira era ateu, mas depois de algum tempo, de pesquisas é claro, migrou para o lado da fé cristã. O nome desse cientista? Dr. Francis Collins, até pouco tempo diretor do Projeto Nacional de Genoma Humana. Antes ateu, hoje cristão, o Dr. Collins foi um dos principais responsáveis do feito mais espetacular da ciência moderna, o mapeamento do DNA humano. Ele trabalhou no que há de mais moderno em torno do estudo do DNA, o código da vida. Com isto, tornou-se o cientista que mais rastreou genes com a finalidade de encontrar a ferramenta para o tratamento de várias doenças. Novamente, mais um homem que em suas pesquisas acabou se voltando do ateísmo para Deus. Foi ele, aliás, o médico de confiança que Hitchens deixou que cuidasse de si em seus últimos dias de vida e alguém que o próprio Hitchens descreveu como o melhor dos mais fiéis e um grande humanista. Nos Estados Unidos da América, temos ainda outro jornalista, hoje muito popular, que até poucos anos era um ferrenho combatedor de igrejas, anticristão e descrente absoluto em Deus. O seu nome, Lee Strobel, ex-jornalista do Chicago Tribune e autor de vários livros de apologética. Strobel tem uma história de conversão no mínimo inusitada. Ele disse que um dia foi surpreendido por sua esposa e filhas dizendo: "Nós agora somos evangélicas". Strobel afirma que aquilo foi a pior coisa que ele poderia ouvir em toda a sua vida. Se a sua esposa declarasse que tinha um amante, isto doeria bem menos em seu coração. Mas, embora ele fosse muito apaixonado por ela, ele chegou até cogitar o divórcio, pois não suportaria estar casado com uma mulher crente. Como última tentativa de salvar o seu casamento, Strobel resolveu convencer a sua esposa de que o cristianismo é uma utopia sem sentido, sem significado. Então, com recursos do jornal onde ele trabalhava, fez matérias jornalísticas entrevistando vários especialistas em teologia, apologética, arqueologia, filosofia, etc. Ele escolheu de propósito apenas autores cristãos para serem entrevistados. A sua estratégia era muito simples. Se ele conseguisse dar um checkmate nesses intelectuais da fé, conseguiria mostrar à sua família que a igreja cristã de fato é uma ilusão.
E é importante dizer que Strobel, além de ser uma pessoa muito perspicaz e inteligente, era também treinado como jornalista investigativo. E por causa disto, ele chegou em algumas situações a ser convidado pela própria polícia de Chicago para opinar acerca de crimes ainda não resolvidos. A sua especialidade era pegar os furos de argumentação e os furos de evidências. Finalmente, depois das longas entrevistas com vários autores, ele voltou para casa com uma nova decisão em sua vida. E a sua decisão não era divorciar-se de sua esposa. Ele agora também viraria um crente. Finalmente, deixei para a conclusão do programa o melhor de todos os exemplos que poderia dar. Antony Flew, um dos maiores filósofos do final do século XX e início do século XXI. A menos que você tenha um bom conhecimento de filosofia moderna, ou seja um ateu comprometido com a causa ateísta, talvez nunca tenha ouvido falar de Antony Flew. Não porque ele não fosse famoso, mas porque era técnico demais para ser conhecido em meios populares. Falecido recentemente, Flew foi nada mais nada menos que um dos maiores filósofos ateus da Inglaterra. Intelectual como poucos, escreveu vários ensaios, artigos e tratados negando a existência divina. No debate que ocorreu nos anos 50 com o então famoso e também ex-ateu C.S. Lewis, Flew argumentou que Deus era um conceito muito vago para ser significativo. A isso ele chamou de teologia da falsificação, e os ateus por muitos anos usaram os seus argumentos no debate contra os religiosos. Muito antes da sua atual cruzada neonazista, aquela indicada por Richard Dawkins e Daniel Dennett, e até também pelo falecido Christopher Hitchens, havia apenas um que dava conta do recado, e o seu nome era Antony Flew, o mais destacado debatedor do lado dos ateus. Mas ele também mudou de partido. Flew não se tornou necessariamente um cristão, embora no final de sua vida já estivesse também considerando a lógica da ressurreição de Jesus Cristo. A sua noção de Deus agora se tornou próxima, embora não necessariamente igual, a muitas daquelas visões que encontramos na Bíblia Sagrada. Eu sei que pode parecer pouco, mas não é. Esta mudança de pensamento num homem como Antony Flew corresponde a uma hipotética aceitação papal do direito ao aborto. Você entendeu a comparação? Toda essa mudança de rumo pode ser lida em seu último livro, Deus Existe, um ateu garante, lançado em coautoria com Roy Varghese. Deixe-me abrir o coração para você. Eu fico me perguntando por que, afinal de contas, alguns creem e outros não. Por que será que tomo em mão os argumentos de Hitchens, mas sinceramente não consigo concordar com ele? Como testemunho de fé, sinceramente e intelectualmente, eu só posso dizer uma coisa. Como eu poderia deixar de acreditar em Deus? Se Hitchens era também sincero como eu ou não, não sei. Só sei que todos nós, com os nossos direitos, com as nossas dúvidas, com o nosso intelecto, somos pessoas com o nosso barco de crenças ou descrenças navegando num oceano de indagações que, pelo menos no meu caso, e destes exemplos que citei, longe de nos afastar de Deus, nos leva cada vez para mais perto dele. Sinceramente, se você crê em Deus, confirme todos os dias esta crença. E se você não crê, eu respeito a sua descrença, mas não posso negar o meu desejo de que você, um dia, tenha o mesmo encontro que eu tive com ele. Você perceberá que Deus é tão real que quase dá para tocá-lo. Pelo menos pense nisso. E a gente se vê semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, para mais um programa Evidências. Até lá!